Escrevo anonimamente minha delicada história. São acontecimentos reais que, infelizmente, aconteceram com minha família há mais de 15 anos. Foi algo que mudou nossas vidas e nos marcou para sempre. Por isso, para proteger o nome dos meus filhos, da minha esposa e o meu, irei divulgar sem muitos detalhes. Tudo começou quando eu tinha 26 anos. Estava casado há 5 anos com minha atual esposa. Nosso filho mais velho tinha 6 anos e meu outro filho era recém-nascido, com apenas 8 meses. Somos brasileiros e moramos no Brasil a vida toda. Tínhamos uma vida normal, muito tradicional. Sou filho único e nessa época meus pais já haviam falecido. Minha mãe morreu quando eu era pequeno, vítima de câncer, e meu pai mal chegou a conhecer o primeiro neto, pois faleceu em um acidente de carro indo para Santos. Foi muito difícil, mas tive que seguir em frente. Tinha uma família para apoiar e cuidar. Naquela época, as coisas eram muito delicadas, pois me deviam muito dinheiro, recorrente a salários atrasados que não queriam me pagar devido a alguns problemas na empresa em que trabalhava. A situação era muito difícil. Trocávamos literalmente o almoço pela janta. Minha esposa era dona de casa e infelizmente estava doente nessa época, então cabia a mim colocar comida na mesa. Eu tinha um tio que na verdade era tio do meu pai, mas vou mencioná-lo como tio. Ele morava em outro país da América que também vou omitir. Ele já era muito velho e morava sozinho, apenas com a empregada doméstica, que o ajudava nas tarefas, como limpar a casa e cuidar dele, pois havia muitas coisas que, devido à idade, ele não conseguia mais fazer. Ele tinha muito dinheiro. Lembro que, quando criança, íamos algumas vezes à casa dele. Era uma casa muito grande e luxuosa, de 2 andares. Ele tinha até uma sala de jogos, onde havia uma mesa de sinuca, entre outras coisas. No entanto, ele morava sozinho, nunca se casou e nem teve filhos. Tenho vagas lembranças dele, como se fosse um homem muito sério. Era nítido que ele não gostava de crianças. Lembro-me que, quando criança, ele quase não falou comigo nas vezes em que o vi, e uma vez ele me repreendeu por brincar com seus tacos de sinuca. Ele os tirou de mim e disse para não mexer em suas coisas. Depois, perguntou-me friamente se meus pais não haviam me ensinado boas maneiras. Lembro-me de ter olhado para ele muito assustado, mas não respondi nada e corri para onde estava minha mãe, que ainda estava viva, mas nunca contei nada a ela. Depois desse contexto sobre meu tio, vou começar a contar como começou o nosso pesadelo. Um dia, recebi uma ligação da funcionária dele. Ela me disse que meu tio havia falecido e que precisávamos conversar pessoalmente, pois era urgente. Ela também me disse que poderia enviar o dinheiro para pagar a passagem de avião para aquele país. Além disso, mencionou que esse havia sido o último desejo do meu tio. Eu me vi obrigado a aceitar, não só para falar com essa mulher que tinha algo muito importante para me contar, mas também para me despedir do meu tio, que não tinha mais nenhum familiar para acompanhá-lo ao túmulo. Chegou a data e fui sozinho para esse país. Enterramos meu tio, o que aliás não teve ninguém além de sua empregada, e eu, o que me pareceu estranho, pois embora ele não tivesse família, pensei que talvez tivesse amigos que o acompanhassem. No entanto, a empregada doméstica me disse que meu tio não tinha amigos. Era um homem muito solitário. Depois do funeral, a senhora foi direto ao ponto. Sem pensar muito, ela me disse que meu tio havia deixado sua casa e toda a sua fortuna para mim. A única condição era que eu me mudasse com minha família para a casa dele, pois ele não queria que nenhum estranho morasse lá depois dele. Ela me disse que o advogado já estava me esperando com os documentos que eu precisava assinar para aceitar o acordo e ser o novo dono daquela casa e de toda a fortuna do meu tio. Digo fortuna, pois era muito dinheiro para mim, mas para alguns não seria muita coisa. Bom, para mim isso foi uma grande surpresa. Não pude acreditar. Senti que nossas vidas estavam mudando de repente, e eu queria dizer sim logo, mas tive que falar primeiro com minha esposa, pois não era uma decisão que eu poderia tomar sozinho. Mudar de país não é algo simples. Para não me alongar muito, depois de muita conversa, ela aceitou.
e nos mudamos para aquela casa grande com nossos filhos e nosso gato, que gostávamos muito. A casa tinha uma decoração muito antiga, já que meu tio nunca a havia remodelado. Foi a primeira coisa que minha esposa notou, e ela não gostou, não por ser feio, mas por realmente dar medo. Ela disse que a casa parecia um pouco sombria à noite, com pinturas antigas, escadas de madeira em formato de espiral, grandes janelas com figuras e muitos lustres e tapetes antigos. Mencionei que com o tempo iríamos remodelá-la e que não precisava se preocupar com isso. No entanto, devo dizer que notei que ela estava muito inquieta desde o primeiro dia. Nos instalamos no quarto principal, aquele que era do meu tio, e onde ele infelizmente havia perdido a vida. Claro que a funcionária já havia trocado os lençóis e as colchas, então na verdade não havia mais nada do meu tio naquele quarto, exceto algumas coisas como pentes, perfumes e algumas coisas em cima da penteadeira. O bebê dormia conosco, mas meu filho de 6 anos já dormia sozinho. Ele tinha seu próprio quarto, então decidimos colocá-lo no quarto ao lado, e nosso gato dormiria com ele, como sempre. Lembro que naquela primeira noite meu bebê não conseguia dormir. Ele não parava de chorar. E embora seja verdade que é algo normal em bebês, era muito incomum para ele, pois sempre que ele começava a chorar, minha esposa o pegava e cantava uma música, e ele se acalmava quase que instantaneamente. Mas naquela noite ele estava muito inquieto. Literalmente levamos algumas horas para conseguir acalmá-lo, até que finalmente o sono o dominou e ele adormeceu. Nós também começamos a adormecer, pois estávamos muito cansados da longa viagem. Eu estava quase adormecendo completamente quando de repente ouvi um grito da minha esposa. Levantei-me rapidamente e perguntei se ela estava bem. Ela me disse, muito assustada e quase chorando, que havia sentido alguém acariciando o rosto dela. Levantei correndo para acender a luz, mas não havia ninguém no quarto. Verifiquei o banheiro também e depois corri para o quarto do meu filho mais velho para ver se ele estava bem. Entrei no quarto dele e ele estava dormindo em sua cama, mas o gato estava muito agitado, o que também era bastante incomum, pois antes de abrir a porta, ele estava arranhando como se quisesse sair. Olhei ao redor da casa inteira, mas não havia ninguém lá dentro. Todas as portas e janelas estavam trancadas e não havia sinal de que alguém tivesse entrado. Então subi e acalmei minha esposa, dizendo que talvez ela tivesse sonhado, mas ela parecia muito assustada, jurando que era real. Ela sentiu a mão fria de alguém acariciando sua bochecha. Eu a abracei e a acalmei, e então ela tomou um comprimido para ajudá-la a dormir, e foi assim que passamos aquela primeira noite. No dia seguinte, minha esposa estava muito irritada. Ela disse que não se sentia confortável naquele lugar, que sempre sentia uma presença e que a própria casa a assustava. Infelizmente, eu não a escutei e a obriguei a continuar morando lá. Aquele dia passamos arrumando nossas coisas em casa, pintando o quarto do meu filho mais velho e organizando as coisas. O dia passou muito rápido. Era período de férias, e no dia seguinte tivemos que ir ver as escolas, para quando as aulas começassem novamente. Então fomos dormir cedo. Devo mencionar também que naquele dia, meu gato não quis entrar em casa o dia todo. Ele ficava no quintal, e quando tentei fazê-lo entrar, ele me arranhou. Não consegui fazê-lo entrar e fomos dormir por volta das 10 da noite. O bebê voltou a chorar muito, e minha esposa teve dificuldade para fazê-lo dormir. Depois disso, todos adormecemos, mas por volta das 3 da manhã, algo me acordou. Era a voz do meu filho mais velho. Não dava para ouvir o que ele falava, mas parecia que ele estava conversando. Levantei-me bem devagar para não acordar o bebê e nem minha esposa e fui ver o que estava acontecendo. Quando cheguei ao quarto dele, notei que a porta estava entreaberta, quando me lembro perfeitamente de tê-la deixado fechada. Acendi a luz do quarto dele e perguntei com quem ele estava falando. Ele respondeu que tinha visto a sombra de um homem com um chapéu parado na porta, que estava perguntando quem era, mas ele não respondia. Meu coração acelerou,
e senti um arrepio por todo o corpo. Acreditei no meu filho, pois ele não era de inventar coisas. Ele era uma criança muito inocente. Então, novamente, fui verificar tudo na casa sem encontrar nada. Naquela noite, pedi para meu filho mais velho dormir conosco, mas ele não quis. Ele queria dormir sozinho. Então, o deixei com a condição de que, se visse alguém novamente, gritaria o mais alto que pudesse. Fui para o meu quarto e vi que meu bebê de 8 meses estava deitado no pequeno sofá ao lado da cama. Fiquei com muito medo quando o vi ali, correndo o risco de cair. Acordei minha esposa, que estava dormindo profundamente, e perguntei a ela se tinha colocado o bebê no sofá, mas ela, muito confusa, respondeu-me perguntando do que eu estava falando, que ela estava dormindo. Era claro que ela não sabia de nada do que estava acontecendo e passei aquela noite acordado. Estava com muito medo, não por mim, mas pela minha família. Eu já tinha noção do que podia ser, mas ainda não queria acreditar nessa possibilidade. No dia seguinte, passamos o dia fora procurando uma escola para meu filho. Aproveitei para ligar para a ex-funcionária do meu tio para contar o que estava acontecendo em casa e perguntar se ela sabia de alguma coisa. No entanto, ela não quis me contar nada. Apenas respondeu que não tinha ideia do que eu estava falando e depois desligou na minha cara. Chegamos em casa um pouco mais tarde do que deveríamos e fomos ver nosso gato, que havia passado o dia todo no quintal. Meu filho correu na frente para vê-lo e seus gritos nos alertaram, pois o gatinho estava morto. Ele não tinha feridas e não tínhamos ideia do porquê ele havia morrido, já que estava muito saudável. Ele havia comido muito bem antes de sairmos e sua morte foi tão repentina. Meu menino ficou muito triste. Decidimos enterrá-lo no quintal assim, se despedindo daquele gato, que até hoje foi o mais dócil e inteligente que já tive. Naquela noite, fiquei apavorado antes de dormir, pois estava esperando para ver o que aconteceria. A todo momento eu ficava alerta, sem conseguir dormir. De madrugada fui acordado por um barulho vindo lá de baixo. Saí do quarto e desci as escadas com cuidado, bem devagar. Então ouvi a voz do meu filho vindo da sala de jogos. Fui até lá rapidamente e o vi em cima da mesa de sinuca, falando sozinho. Perguntei o que ele estava fazendo ali, com quem ele estava falando, e ele respondeu que estava com uma garota que tinha ido procurá-lo no quarto dele para brincar. Fiquei bravo com ele e falei para ele não ficar inventando que não tinha mais ninguém lá e que ele não estava autorizado a descer ao térreo à noite, pois deveria estar dormindo, já que eram quase 4 da manhã. Ele, no entanto, me jurou que era verdade, até me disse o nome da menina e disse que eu tinha assustado ela. Eu o peguei e o levei para o quarto dele, avisando que ele não deveria sair à noite de jeito nenhum e que deveria dormir. No dia seguinte, contei para minha esposa, e ela me disse que talvez fosse uma amiga imaginária que ele havia criado depois de perder o melhor amigo, que era nosso gato Mike. Segundo minha esposa, isso era comum em crianças da idade dele. Ela mencionou que sua irmã também era assim quando criança. De manhã eu continuei com alguns afazeres no advogado do meu tio. Minha esposa ficou com meus filhos em casa e eu cheguei para jantar por volta das 8 da noite. Minha esposa estava muito assustada, me esperando. Ela me contou que nosso filho havia dito a ela que ele via pessoas na casa de todas as idades, mas que gostava mais daquela menina, que mencionei anteriormente. Ela também me contou que enquanto o bebê tirava uma soneca à tarde, ela aproveitou para tomar um banho rápido e que naquele momento sentiu que alguém a observava. Ela deixou a porta do banheiro aberta, caso o bebê chorasse, como sempre fazia, e conta que, quando se virou, viu alguém saindo no espelho, um homem de terno. Depois de me contar tudo o que havia acontecido naquele dia, ela me pediu para irmos embora daquela casa. Coisas muito estranhas estavam acontecendo. O tempo todo ela sentia que alguém estava com ela, mesmo estando sozinha. Ela me disse que nossos filhos estavam em perigo naquele lugar. Para mim, era muito triste ter que voltar à nossa vida anterior. Eu assinei o contrato que ficaria na casa.
Fora isso, também não tinha autorização total sobre o dinheiro. Era-me liberado uma quantia mês a mês. Disse a ela que ficaríamos uma semana para ver se as coisas se acalmavam. Se não, voltaríamos para a nossa vida de antes. Naquela noite eu consegui dormir, mas estava tendo pesadelos com meu tio. Sonhei com ele como alguém aterrorizante, alguém ruim que queria nos machucar. Eu vi seu rosto deformado no sonho. Foi horrível. Nesse momento acordei de repente. Quando abri os olhos, me virei para a direita. E ali no sofá, vi meu tio com seu chapéu. Ele estava sentado de pernas cruzadas, com as mãos apoiadas no braço do sofá, nos observando dormir. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia acreditar no que via. Lembro que ele riu de mim porque eu não podia fazer nada. Eu não conseguia me mover por algum motivo. Só então minha esposa se levantou e me perguntou o que estava acontecendo. Bem, eu estava fazendo alguns sons, como se estivesse querendo gritar e não conseguia. Reagi a isso, mas quando voltei meu olhar para aquele sofá, meu tio não estava mais lá. Naquela noite eu chorei muito. Eu não conseguia me controlar. Minha esposa tentou me consolar sem saber o que estava acontecendo comigo, porque eu não queria contar nada a ela. Eu apenas contei que tive um pesadelo horrível. Passou mais um dia onde, para clarear a mente, levei-os para conhecer a cidade. Fomos a diferentes áreas turísticas e comemos ao ar livre. Foi um dia legal. Não queríamos voltar, mas a noite caiu. Chegamos em casa por volta das 10 da noite e no primeiro passo, ao entrar, senti aquela vibração estranha. O rosto do meu filho mudou. Ele parecia muito triste e meu bebê começou a chorar. Minha esposa apenas olhou para mim como se me perguntasse o que estávamos esperando para ir embora de lá, mas ela não me disse nada. Ela só subiu com o bebê para tentar acalmá-lo, e eu fiquei lá embaixo com meu filho, que me disse que queria ir para a cozinha beber água. Ele bebeu e me disse que queria comer o bolo que sua mãe havia feito no dia anterior, acompanhado de um copo de leite. Eu disse que ele podia e o deixei comendo enquanto subia para ver minha esposa e meu filho. Fiquei um tempo lá em cima, tentando ajudar minha esposa a fazer o bebê parar de chorar e adormecer, mas aí me lembrei que meu outro menino já estava há cerca de meia hora lá embaixo, então ele já devia ter terminado de comer. Desci gritando seu nome, mas ele não respondeu. Entrei na cozinha e não o vi. Vi apenas o prato e o copo vazio. Meu coração começou a acelerar. Corri para a sala de jogos, mas ele também não estava lá. Procurei-o no pátio, na sala, e só sobrou a biblioteca do meu tio, mas ele nunca entrou lá. A porta estava sempre fechada, mas era o único lugar que precisava ser verificado. Entrei na biblioteca, abrindo a porta lentamente, e a primeira coisa que vi foi meu filho parado atrás de uma porta em forma distante, onde apenas a escuridão era visível. Perguntei como ele encontrou aquele lugar e ele respondeu que sonhou que estava entrando lá. Aproximei-me lentamente e não dava para ver nada lá dentro, mas aquele lugar parecia muito profundo. Levei meu filho para cima com minha esposa. Expliquei-lhe o que estava acontecendo e disse-lhe para ficar com as crianças. Eu tinha que ir descobrir o que era aquele lugar. Então peguei uma lanterna e entrei naquele lugar frio, úmido, escuro e sombrio, que também tinha um cheiro horrível e insuportável. Era um corredor muito longo. As paredes estavam em péssimas condições e não havia uma única luz. Caminhei muito até chegar a uma escada que descia. Honestamente, o medo que senti é algo que não posso explicar para você, mas senti até os ossos. Era como se estivesse me avisando que algo estava muito errado, que eu deveria sair dali, ou como se estivesse me preparando para o que iria descobrir. Desci as escadas e havia uma porta de madeira muito antiga. Abri sem pensar 2 vezes, e quando entrei era uma sala muito grande, cheia de ossos de gente. Havia muitos esqueletos e caveiras por toda parte. O cheiro era horrível, mas foi a última coisa em que pensei. Naquele momento eu queria morrer, juro. Eu não conseguia acreditar em tudo que estava vendo. Meu corpo tremia e quase deixei cair a lanterna das mãos. Eu estava ali parado observando tudo.
Foi assim que reagi, permanecendo em estado de choque. Parece até um filme de terror, mas não é. Juro por tudo que isso é real. Foi quando ouvi minha esposa gritando comigo à distância. Ela estava preocupada e foi me procurar. Eu reagi e fugi. Quando cheguei à biblioteca, abracei minha esposa com muita força. Foi então que notifiquei imediatamente a polícia, que chegou ao local quase imediatamente. De repente havia vários carros de polícia e também chegaram especialistas. Para encurtar a história, descobri que meu tio era um assassino que nunca foi pego. Ele escondia os corpos de suas vítimas naquele lugar. Havia corpos masculinos e femininos. Entre eles estava o corpo de uma menina. Ali tudo fazia sentido. É por isso que tantas coisas aconteceram naquele lugar. É por isso que meu filho viu gente na casa. E aquela pobre garota certamente foi aquela pobre vítima. Também comecei a pensar que era por isso que meu tio não queria que mais ninguém morasse em sua casa. Talvez ele pensasse que eu iria acobertar seus crimes hediondos. Bem, essa casa foi deixada à disposição do governo local. Depois de prestarmos depoimentos, voltamos para nossa cidade, mas sem dinheiro e com um grande trauma para superar. Eles também investigaram a funcionária do meu tio, mas não conseguiram provar que ela estava envolvida. Mais tarde descobrimos que muitas famílias tinham seus parentes desaparecidos há muitos anos. Eles combinaram pessoas que estavam no boletim de pesquisa daquela cidade há anos. Sem dúvida, isso mudou completamente as nossas vidas. Ficamos com um grande trauma, principalmente meu filho, que se tornou uma criança muito distraída. Na escola ele não se concentrava e começou a tirar notas baixas. Agora ele é um jovem adulto e está na faculdade. Ele se lembra perfeitamente do que viveu naquela casa. Na verdade, foi ele quem me convenceu a compartilhar nossa história. Bem, é uma verdadeira história de terror. Juro para você, mais do que tudo, que mesmo depois desse acontecimento ainda tenho pesadelos com meu tio. A verdade é que tenho vergonha de dizer que ele é meu parente. Bem, tenho vergonha de ter laços de sangue com uma pessoa doente dessas. Para mim, ele é um maldito monstro. E amaldiçoo o dia em que concordei em me mudar para aquela casa. O mal existe. E o paranormal também. Experimentei ambas as coisas em primeira mão com minha família. Aquela casa já foi demolida e hoje não há nada lá. Bem, teve muita gente curiosa que foi lá fazer vídeos. Teve gente que entrou naquele porão para consumir drogas. Esta é a nossa história. Eu gostaria que isso nunca tivesse acontecido conosco. Mas foi assim que aconteceu. E não resta mais nada senão seguir em frente. Obrigado pela atenção. Meus amigos e eu costumávamos caminhar e acampar às margens de um rio, no norte de Ontário. Para quem não conhece, esta área é extremamente remota. Você tem que deixar o carro, andar de canoa por algumas horas, depois levar a canoa para o acampamento, e nesta ocasião estivemos acampando por 10 dias. Éramos 4 e não vimos outra pessoa ou qualquer sinal de alguém perto de nós. No dia 3, decidimos acordar cedo e caminhar ao longo do rio em direção ao norte. Um dos meus amigos era muito bom com mapas e planejava as caminhadas para nós. Então ele disse que esta era uma caminhada de cerca de 9 horas, ida e volta. Começamos nossa caminhada às 6 da manhã e por volta do meio-dia paramos para nadar um pouco no rio para nos refrescar, seguido de um peixe assado e 1 ou 2 cervejas cada. Começamos a arrumar as coisas novamente e notamos uma pequena cabana a cerca de 25 metros rio abaixo. Sabíamos que voltaríamos nessa mesma direção e colocamos nosso lixo em um saco junto com nossas latas de cervejas e penduramos na árvore. Isso é algo comum. Sabíamos que voltaríamos da mesma forma em algumas horas para recolhê-lo e levá-lo de volta ao acampamento principal. Durante o restante da caminhada, não pude deixar de sentir que alguém estava nos observando, mas não havia sinais de pessoas ao nosso redor.
Quando chegamos ao ponto final quase exaustos, mas também satisfeitos com o quão longe havíamos chegado, pensamos em parar novamente para descansar antes de fazer a caminhada de 6 horas de volta ao nosso acampamento. Enquanto conversávamos, mencionei que queria voltar para nosso acampamento porque não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. 2 dos meus 3 amigos também admitiram que tinham sentimentos semelhantes, então decidimos voltar. Ao nos aproximarmos da área onde descansamos e nadamos mais cedo, nos deparamos com o nosso saco de lixo. Ele havia sido removido da árvore e esvaziado. O estranho é que não estava rasgado como seria de esperar de um animal. Em vez disso, foi desamarrado e cuidadosamente esvaziado e deixado aberto no chão. Lembramo-nos da velha cabana rio abaixo, mas desta vez não havia sinais dela, como isso era possível. Ao caminharmos um pouco mais, vimos algo em cima de uma pedra. Eram nossas latas de cerveja. Consumimos 2 de cada, então havia 8 latas de cerveja vazias, só que não estavam espalhadas nas pedras, como seria de esperar de um animal. Elas estavam cuidadosamente empilhadas em forma de pirâmide. À medida que nos aproximamos, percebemos as latas e notamos uma foto Polaroid enfiada embaixo de uma delas. Era uma foto de nós 4 nadando. Completamente assustados neste momento, meio que corremos e meio que caminhamos de volta ao nosso acampamento. Chegamos ao anoitecer e decidimos que esta noite seria nossa última noite de nossa viagem de acampamento de 10 dias, originalmente planejada. Nenhum de nós dormiu nada naquela noite. Ficamos acordados perto do fogo, aterrorizados e torcendo para que a manhã chegasse. Ao nascer do sol, fizemos as malas e saímos com nossas pequenas canoas. Ficamos muito felizes ao ver nossos veículos onde os havíamos deixado e voltamos juntos para casa em silêncio, atordoados com a experiência. A situação que vou descrever ocorreu em minha casa. Experiências paranormais sempre foram relatadas aqui, como luzes se apagando, ruídos e sombras. Esses eventos começaram a acontecer comigo quando comecei a morar aqui. A primeira situação ocorreu quando eu era jovem. Não me lembro exatamente, mas tinha uns 10 ou 11 anos. Minha mãe se mudou para cá e depois de algumas semanas me trouxe para morar com ela. Nas primeiras noites dormi tranquilamente, até que uma noite me senti extremamente perseguido. A atmosfera estava pesada nesse dia, e os sons ouvidos aumentavam tanto meu medo que fiquei horas debaixo das cobertas, me movendo de um lado para o outro até que minha mãe me repreendeu por isso. Então fiquei quieto e consegui adormecer. Acordei de madrugada por algum motivo. Tentei dormir, mas me senti inquieto. Havia algo ali que não me deixava descansar, uma estranha sensação de estar sendo observado. Levantei-me, sentei-me, e quase imediatamente algo me chamou a atenção para um ponto específico do quarto, o guarda-roupa em frente à cama. Olhei para ele e percebi que estava completamente aberto, e na escuridão do quarto, entre as 2 portas, havia uma silhueta preta, movendo-se como se estivesse vestindo uma roupa de costas para mim. A observei por quase 1 minuto, e depois olhei para o lado, onde minha mãe estava dormindo. Não tive nenhuma reação além de me esconder debaixo das cobertas e rezar para adormecer novamente, e assim aconteceu. Consegui descansar, consegui esquecer isso, mas a história, infelizmente, não terminou aqui. Esse acontecimento muito assustador me fez seguir minha mãe todas as noites, sempre que ela se levantava para ir ao banheiro ou algo semelhante. A questão era não ficar sozinho no quarto. Uma noite acordei com a sensação de que a cama estava se mexendo. Parecia que alguém havia se sentado. Meio adormecido, percebi que minha mãe havia se levantado e começado a caminhar em direção à porta. Sentei-me rapidamente com a desculpa de querer beber água, mas ela não olhou para mim.
Ela continuou andando em direção à porta de cabeça baixa. Fiquei muito surpreso e o medo me invadiu quando, ao sair da cama, senti algo. E quando olhei, vi que minha mãe estava ali, dormindo ao meu lado. Olhei para cima rapidamente e ainda havia aquela sombra, parada com a cabeça baixa. O medo me deixou sem palavras, e a única coisa que consegui fazer foi me cobrir com os lençóis, me agarrar à minha mãe e depois de intermináveis minutos voltei a dormir. Sempre pensei que eram os meus sonhos, porque desde muito novo acordava e via aranhas grandes, pequenas, ou às vezes muitas aranhas em mim, mas era uma espécie de sonho. Com o passar do tempo deixei de ver essas aranhas. Pensei que era porque algo em minha mente mudou, e com isso aqueles problemas imaginários desapareceram. Mas esse pensamento mudou mais cedo ou mais tarde. Naquela época eu ficava acordado até altas horas da manhã jogando e conversando com um amigo ao telefone. Porém, naquela noite ele não estava, e a única coisa que me ocorreu foi brincar sozinho, sentado na sala. Lembro-me de estar extremamente calmo e focado no meu jogo, quando de repente senti uma presença. Enquanto olhava para a porta que dava para o banheiro e para um quarto desocupado, lá estava, aquela sombra me observando. Fiquei em estado de choque, observando até que ele se moveu para o lado e desapareceu atrás de uma parede. Naquela noite tive um terrível ataque de pânico. Outra coisa que me ocorreu é que comecei a acordar à noite com uma mancha preta que se movia no teto de um lado ou de outro, atormentando minhas noites e meus sonhos. Como sempre, apenas me enrolei nos lençóis até adormecer, pensando que com minha mãe ao meu lado nada aconteceria comigo. Dormia na lateral da parede e a sombra ficava no canto do teto. Um dia dormi do outro lado e acordei de manhã cedo. Vi como aquela sombra, que nada mais era do que uma grande mancha, rastejou rapidamente. Fiquei com medo e minha reação foi cobrir os olhos, mas o horror foi maior quando senti uma pressão em minhas mãos, como se algo estivesse tentando retirá-las para que eu pudesse ver aquilo. Foi a primeira vez em muito tempo que acordei minha mãe, mas ela nem se preocupou em ver. Ela me disse para voltar a dormir que tinha sido apenas um sonho. Foi assustador. Só me lembro de me virar com os olhos fechados e fingir que não havia nada ali. Embora pudessem ser simplesmente alucinações subconscientes, comecei a duvidar disso quando tive sonhos recorrentes sobre rituais realizados em meu quintal. Minhas suspeitas aumentaram quando soube que um parente distante envolvido em práticas de bruxaria tinha um ódio profundo pela pessoa que morava anteriormente em minha casa, chegando ao ponto de jogar um animal morto nesta propriedade como parte de um ritual. Comecei a pensar que tudo estava conectado. Não só tive experiências perturbadoras aqui, mas também um parente meu que foi arranhado depois de sair do mesmo quarto onde uma sombra se manifestou uma noite. Além disso, acho que uma senhora misteriosa está envolvida nesses eventos. Na casa, às vezes via pelo canto do olho uma senhora que me espiava à distância. Uma noite, enquanto meu amigo e eu estávamos na piscina, eu a vi passar pelo portão. Algumas horas depois, notei uma sombra nos observando do fundo, no escuro. Resolvi dar desculpas para sair da piscina naquele dia. Mais tarde, vi a senhora que mencionei anteriormente passar pela janela. O pior aconteceu uma noite quando acordei e vi ao pé da cama pés sujos, pálidos, com unhas compridas e amareladas. Não quis olhar para o resto do corpo. Me cobri completamente e comecei a conversar com minha mãe, que, como sempre, não deu importância. Não tenho certeza se tudo isso é apenas minha imaginação, mas tenho minhas dúvidas, pois meus cães também pareciam sentir coisas estranhas. Eles latiam em lugares vazios como a cozinha e se recusavam a entrar na casa, demonstrando medo do corredor onde eu via aquela senhora. Desculpe se demorei muito, e se algo não ficou claro, sou apaixonado por compartilhar essas experiências e quero explicá-las detalhadamente. Tenho um avô que foi soldado
e ele sempre nos conta histórias do tempo em que foi jovem. Nessa ocasião, ele estava estacionado em um posto de controle perto de uma base aérea em algum lugar perto da Sérvia. O posto de controle era cercado por mata e havia apenas uma estrada que levava ao posto de controle à base aérea. Às vezes, quando ele descia a estrada até o posto, encontrava animais mortos, pelo menos 3 a 4, outras vezes, talvez 5 ou 6. Uma noite, quando ele estava andando pela estrada com um carro com outros 4 soldados, ele viu um cervo sangrando. Ao vê-lo, ele pisou no freio com tanta força que um dos homens atrás voou para a frente. Meu avô me disse que o cervo parecia assustado porque estava respirando muito rápido, pois estava correndo há muito tempo e olhando para todos os lados. Ele me contou que quando ele e um dos caras saíram do carro para tentar ajudá-lo, quando se aproximaram, parecia que havia o que pareciam ser marcas profundas, de garras na carne do animal. Enquanto tentavam afastá-lo, ouviram o que parecia ser algo correndo na floresta por causa dos galhos quebrando e do chão sendo atingido repetidamente. A floresta passou do barulho ao silêncio, enquanto ele dizia que a única coisa que meu avô conseguia ouvir era a respiração do cervo e dos galhos que quebravam na floresta. Havia uns bons 30 a 40 metros entre a estrada e a mata. Agora os dois, meu avô e o outro cara, estavam lá fora, sem se mover, examinando a linha das árvores. Então um dos outros caras do carro saiu e perguntou por que os dois estavam parados. Foi nisso que esse terceiro cara ouviu algo correndo na floresta. Ele pegou uma lanterna e examinou as árvores com ela. Meu avô ficou quieto por 2 minutos, com o rosto inexpressivo e os olhos bem abertos até começar a falar novamente. Ele disse que quando a lanterna do cara passou por uma pequena abertura, ele viu uma figura alta e 3 ou 4 segundos depois, simplesmente disparou para a esquerda entre as árvores. Quando a figura alta disparou para a esquerda, meu avô e seu parceiro correram para o carro, pegaram seus rifles e correram ao lado do terceiro cara, que ainda estava examinando com a lanterna. Meu avô me contou que quando ouviram um grito do lado esquerdo da estrada, o quarto cara saiu do carro gritando: "Que merda tem na estrada?" Quando ele gritou, os outros dois e meu avô viraram direto para a estrada e viram uma criatura alta, peluda, parecendo um lobo gigante em pé. Eles não conseguiam ver o topo porque estava escuro demais para ver a metade superior. Meu avô disse que o cara que estava gritando sacou uma arma e disparou de 3 a 5 tiros contra essa criatura, que gritou e correu para o outro lado da estrada em direção à floresta. Todos correram até o carro e entraram. O soldado com a lanterna correu e agarrou o cara que gritava, empurrando-o para dentro do carro enquanto eles fugiam. O posto de controle ficava a cerca de 30 quilômetros de distância. Ele disse que essa era a única coisa que o fazia temer por sua vida. Ele e os outros 3 concordaram em nunca falar sobre isso com mais ninguém no exército. Ele ainda está vivo e forte, mas nunca descobriu o que era aquela criatura, que eu presumo ser um lobisomem. Isso é algo que aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Durante esse tempo, morei com meus pais e irmãos em um bairro antigo com muitas casas. Havia uma casa na minha rua que estava abandonada. Eu não conhecia a história, mas sei que um dos meus amigos morava a 2 casas dela. Esta casa tinha um quintal muito grande e também havia muitas árvores na propriedade onde as pessoas pulavam para pegar frutas. Eram tantas árvores que, na verdade, mal dava para ver a casa da rua. Estava abandonada há vários anos e sinceramente não sei porquê. Eu tinha alguns amigos que moravam no bairro e estudava com eles e tal. Certa noite eu estava com um amigo que morava perto dessa casa. Seu nome é William. Estava se aproximando do pôr do sol e eu estava na calçada com ele. Não me lembro por quê, mas começamos a conversar sobre a casa abandonada.
Fiquei curioso porque não sabia de nada além de que estava vazia. William disse que deveríamos ir até lá e dar uma olhada, então caminhamos pela calçada em frente à casa dele e passamos pelos vizinhos. Estávamos parados em frente à casa abandonada. Havia um portão um pouco aberto e muito enferrujado. O jardim da frente estava coberto de grama alta e muitas árvores precisavam ser podadas. Lembro que William começou a subir no quintal. Eu o segui e então ele passou pelo portão. Nesse momento perguntei-lhe se podíamos andar por ali sem perigo. Ele disse que sim, então alegou que já havia estado no quintal várias vezes. Ele começou a me mostrar a casa e a falar sobre ela. Demos a volta completa e chegamos ao quintal dos fundos. Lá a grama também estava alta, mas deu para notar que uma porta dos fundos da casa estava um pouco aberta. William e eu fomos até lá. Acho que estávamos ambos muito curiosos. William disse que a porta não estava aberta da última vez que ele esteve lá. Perguntei se ele já tinha visto o interior da casa antes e ele disse que não. Nesse ponto, nós dois decidimos entrar. Ele abriu a porta apenas o suficiente para nós dois entrarmos. Assim que entramos, vimos que não havia nenhuma luz entrando. Estava escurecendo agora, então a visibilidade não era das melhores. Eu poderia dizer, porém, que realmente não havia muita coisa dentro da casa. Estávamos no que talvez fosse a sala de jantar ou a sala de estar, sei lá. Eu vi uma área de cozinha à esquerda. Nós dois entramos mais e vimos que havia alguns móveis antigos aqui e ali, mas na verdade não muitos. Lembro-me de ver uma escada que subia, mas passamos por ela e seguimos em direção a um corredor. Eu tinha um mau pressentimento sobre a coisa toda e realmente não queria estar lá. Para mim já tínhamos visto o suficiente e provavelmente deveríamos ir embora, mas William continuou andando pela casa e se animou quando encontrou um colar antigo. Ele desceu o corredor até o que eu acho que era um quarto. Lembro que fiquei um pouco atrás. Eu ainda estava no corredor quando William entrou no quarto. Nesse ponto, porém, de repente ouvi outros passos. Parecia que alguém estava lá em cima. Ouvi atentamente e percebi que alguém estava definitivamente descendo a escada, e eu rapidamente corri para o quarto onde William estava. Eu disse que ouvi alguém descendo as escadas. No começo, ele não acreditou em mim e pensou que eu estava apenas brincando com ele. Mas um momento depois, nós dois ouvimos passos chegando ao final dos degraus. Aproximei-me e fechei silenciosamente a porta do quarto em que estávamos. Ouvimos a pessoa começar a andar. Os passos se aproximaram um pouco de nós. Meu coração batia loucamente e eu estava literalmente suando, imaginando que minha mãe me mataria se soubesse que eu estava lá. Os passos não entraram no corredor. Em vez disso, dirigiram-se para a frente da casa. Quando isso aconteceu, William e eu sabíamos que precisávamos sair dali. Sentimos que quem estava lá provavelmente nos ouviu e agora estava nos procurando. Abri a porta e então nós dois saímos correndo do corredor para a porta dos fundos da casa. Felizmente ainda estava aberta como a deixamos. Nenhum de nós se preocupou em olhar para trás por onde a pessoa havia caminhado. Quando eu estava saindo pela porta, ouvi passos se aproximando, mas eles ainda estavam distantes. Nós dois saímos, fugimos e voltamos para a calçada. Então nós dois voltamos para a casa de William. Quem estava dentro da propriedade não saiu nem nos seguiu. Depois daquela noite, esse dia se tornou o dia mais assustador da minha vida, pois não demorou muitas semanas para descobrirem um corpo lá dentro, um corpo de uma mulher já idosa. Ela foi assassinada a sangue frio e tenho quase certeza que foi a pessoa que estava naquela casa aquele dia. No entanto, nunca descobriram quem a matou e o caso nunca foi solucionado pela polícia. É isso por hoje, galera. Se curtiram, deixem o like, se inscrevam para mais conteúdo e ativem as notificações. Compartilhem com os amigos e, claro, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Sou uma pessoa do interior.
Moro num lugar bastante tranquilo e sem a agitação. Meu trabalho fica em outro município, um pouco longe da minha casa, mas não vejo problema nisso. Sou operador de empilhadeira e me disseram que, para a minha idade, já sou muito bom no meu trabalho, rápido e muito preciso. E, de fato, isso fez com que minha empresa me enviasse para dar suporte a outra fábrica, em outro estado. Isso me pareceu muito bom e fiquei feliz e entusiasmado com a ideia. Foi a primeira vez que fui tão longe e principalmente a primeira vez que viajei de avião. Estava muito feliz. Nunca mesmo imaginei que aquela viagem se tornaria a pior experiência da minha vida. Assim que cheguei ao meu local de trabalho, dediquei-me a ele de segunda a domingo sem parar, pois a empresa me custeava as despesas e eu não estava gastando nada do meu dinheiro. Praticamente todo o meu salário, junto com as horas extras, permaneceram intactos em minha conta bancária. Eu estava muito feliz. Fiquei encantado e, para ser sincero, as primeiras 3 semanas decorreram de forma completamente normal. Trabalhava o dia todo e, quando chegava ao apartamento onde estava hospedado, só queria tomar banho e dormir. Tudo estava normal até aquele dia, quando eu estava prestes a ir embora e percebi que um colega do turno da noite não havia chegado. Ninguém queria ficar e cobrir isso. Todas as pessoas do turno da manhã responderam com um sonoro não. O ausente do turno noturno dedicava-se exclusivamente à arrumação do pátio, que funcionava como armazém de produtos acabados. O único detalhe é que no turno da noite só há um motorista de empilhadeira, já que não há muitas manobras a serem realizadas nesse horário. Como na minha empresa as horas extras são muito bem pagas, me ofereci para dar cobertura ao colega. E o supervisor, sem pensar 2 vezes, me disse que eu podia. Quando todos estavam saindo, outro motorista de empilhadeira se aproximou de mim. Um homem de cerca de 50 anos, que trabalhava na empresa há mais de 2 décadas. Ele me disse: "Ei, garoto, amanhã você me conta se viu alguma coisa. Nós vamos embora porque já está escurecendo. Se cuide. E quando você terminar seu trabalho, vá até a entrada com os guardas para que eles te façam companhia." Não entendi nada do que ele havia me falado, e como estava com dor de cabeça, só respondi com um sorriso. Bateu meia-noite e eu já tinha terminado o trabalho. Ainda faltavam 3 horas para terminar o turno e estacionei a empilhadeira em um canto escuro e comecei a assistir vídeos no celular. E foi assim que passei 2 horas assistindo vídeos engraçados daqueles que aparecem no Facebook. Foi durante esse tempo que estava parado ali que de repente senti algo bater na traseira da empilhadeira. Me virei rapidamente para ver o que tinha sido aquele golpe, mas não havia nada, apenas metros e metros de pátio mal iluminado. Não sabia o que pensar, mas atribuía a algum animal, já que era muito comum vê-los naquele lugar. Continuei o que eu fazia quando, pelo canto do olho, vi alguém correndo entre as prateleiras de materiais iluminadas por um dos postes de luz do pátio. Pensei que um dos guardas estivesse brincando. Era comum eles me provocarem. Fiz amizade muito rápido naquele lugar. Mesmo assim, embora não fizesse tanto sentido, era o que eu preferia pensar. Gritei na escuridão esperando alguma resposta, mas nada. Com um pouco de nervosismo, liguei a empilhadeira, pronto para ir para a guarita com os guardas, já que estava do outro lado, sozinho, ou pelo menos queria pensar isso, que estava sozinho. Comecei a me mover quando, de repente, pelo retrovisor, vi alguém correndo de um lado para o outro no caminho destinado aos equipamentos móveis. Ele estava se movendo muito rápido, e o equipamento que dirigimos na minha empresa é bastante grande, porque movimentamos material bastante pesado. Portanto, as estradas para eles são largas. Foi aí que eu soube que definitivamente algo não estava certo. Acelerei o máximo que minha empilhadeira permitia, o que seria uns 15 quilômetros por hora, e pelo canto do olho vi que aquela figura que havia atravessado. Ela estava atrás de mim, correndo entre as prateleiras de material, o que era praticamente impossível, já que o espaço entre elas era pequeno. Uma pessoa adulta não caberia lá.
Minha adrenalina chegou a 1000 e, assustado, cheguei na guarita. Eles viram a expressão de terror no meu rosto e me perguntaram: "Você viu?" Sinceramente, eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Não encontrava palavras para respondê-los, apenas balançava com a cabeça. Por um momento pensei que tudo tinha acabado, que essa seria a minha experiência. Mas aí, olha, lá está a merda, disse um deles. Me virei para onde ele apontava. Lá estava aquela coisa. Nós três o vimos. Uma figura de baixa estatura e constituição magra, parado na escuridão, quase imperceptível a olho nu. Os guardas ficaram nervosos. Disseram que nunca tinha chegado tão perto deles. Acenderam uma lâmpada que tinham como aquelas que os militares usam e apontaram para aquela figura, mas não havia mais nada. Tentei me tranquilizar, minhas mãos tremiam, mas acendi um cigarro para acalmar os nervos. Comecei a conversar com os guardas, perguntando o que era aquilo e por que não fizeram nada. Me pareceu algo bem real. Poderia ser algum maluco fantasiado dentro da empresa, mas me disseram que nada poderia ser feito, que não era uma pessoa e sim algo demoníaco que aparecia quando queria. Eu me recusava a acreditar nessas coisas, mas era bastante óbvio que se não fosse alguém fantasiado, era algo de outro mundo. Eu podia não acreditar, mas o medo que senti estando escuro nunca tinha sentido antes em minha vida. Graças a Deus, meu turno terminou. Fui direto para o meu carro sem voltar para aquele pátio, com medo de ver algo remotamente parecido com o que vimos. Cheguei no meu apartamento, entrei no meu quarto para fazer a mesma coisa que fazia quando voltava do trabalho todos os dias de manhã. Tomar banho, assistir alguns vídeos e adormecer. Entrei para tomar banho. Eu tinha o banheiro ali mesmo no meu quarto e sempre trancava a porta com medo de alguém da limpeza entrar. Foi um hábito que desenvolvi. Procurando explicações, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Foi quando alguém bateu na porta do banheiro. A princípio eu gritei: "Estou ocupado", pensando que era uma das meninas que fazia a limpeza. Mas naquele momento percebi que eram 3h35 da manhã. Eu também havia fechado a porta do quarto. Ninguém tinha motivo para estar ali, muito menos para limpar aquela hora. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Tomei coragem para abrir a porta do banheiro, desejando ter ouvido errado, desejando estar errado. Estava prestes a sair do chuveiro quando a maçaneta começou a se mexer como se alguém quisesse abrir. Aí parou. Finalmente resolvi sair, mas não tinha ninguém. A porta do meu quarto estava trancada, a porta do apartamento também. Ali percebi que minha mente estava pregando peças em mim. Eu nunca tinha ficado tão assustado em minha vida. Tudo parecia real demais. Minha mente devia estar muito mal para me confundir daquele jeito. Tive que me acalmar, saí para fumar mais um cigarro. Senti que ia enlouquecer se não me desse um momento para respirar, para tentar racionalizar tudo o que tinha acabado de presenciar. Quando voltei para o quarto, senti alguma coisa. Alguém tinha estado ali, alguém tinha acabado de sair. Senti um frio que já tomava conta do quarto. Passei o resto da noite na sala esperando o amanhecer. Não ouvi mais nada de estranho. Naquele dia, menti e pedi para voltar para minha cidade, e houve algumas risadas por parte deles. Acho que no fundo eles sabiam que eu tinha visto algo naquela noite. Naquela mesma semana, eu já estava em casa, aqui, de onde escrevo, com minha família. Só aqui sinto confiança para compartilhar essa história, longe daquela cidade, daquele chão, daquele quarto de hotel. Sinto que algo me seguiu. Gostaria de saber se mais alguém já teve essa mesma sensação de algo demoníaco lhe perseguindo. Quero saber como lidaram com isso. Obrigado. Sou originário de uma cidade localizada nas montanhas do norte de Puebla, no México, chamada Huauchinango.
Quando eu era criança, lá tinha muita paz e segurança. Eu podia sair sozinho na rua, brincar. Nunca acontecia nada. Lembro-me de sair para brincar com os amigos tarde da noite, no nevoeiro, na garoa. Era uma das poucas coisas divertidas que tínhamos morando num lugar tão pequeno. Uma das coisas estranhas que meus amigos e eu fazíamos na infância era entrar furtivamente no cemitério municipal quando ele estava fechado. Este local é localizado no centro da cidade e lá começávamos a brincar de esconde-esconde entre os túmulos. Eu sei que parece estranho, mas éramos crianças, com cerca de 8 anos de idade, então não sabíamos o perigo. Além disso, havia uma certa adrenalina ao pensar que talvez algo pudesse correr atrás de nós naquele local. Não foram muitas as vezes que fizemos isso, mas todos nós considerávamos muito divertido. Geralmente também não ficávamos até tarde, já que nossos pais jantavam com as galinhas. Eu já estava acostumado a ver tumbas, isso não me assustava. Morava a poucas ruas de outro cemitério chamado Colina da Paz, que só tinha o portão principal na entrada e já estava bastante deteriorado. Não tinha muro, pois o que tinha havia desabado com a chuva, por isso as pessoas entravam a qualquer momento. Naquela época, minha mãe estava cursando enfermagem e a escola ficava ao lado do dito cemitério. Então, às vezes, ela me pedia para acompanhá-la e eu conseguia ter uma visão melhor, mais de perto, muito mais. Meu pai Chuco, como meu avô, era um homem forte, de grande caráter, que me ensinou muitas coisas que talvez para a maioria das crianças, e até mesmo para alguns adultos, não são as mais comuns de se saber. Ele me ensinou a pintar, consertar canos, fazer poucos trabalhos elétricos, ou seja, trabalhos domésticos. Sou muito grato a ele por ter me ensinado tantas coisas e até hoje sinto falta dele. Ainda me lembro dele com muito carinho. Meu pai Chuco também já faleceu por causa do diabetes que o afligia e de um câncer que o atingiu. Ele nos deixou quando eu tinha 12 anos. Para mim, a morte dele foi muito difícil, mas me ajudou a amadurecer repentinamente, a seguir em frente e a ser independente. Ele faleceu no dia 20 de outubro, próximo às festividades do Dia dos Mortos. Aqui no México, como muitos não sabem, é costume ir aos cemitérios nos dias 1 e 12 de novembro para enfeitar os túmulos com flores, levar comida aos mortos, lembrar dos nossos entes queridos, a quem vem para nos ver. No primeiro ano em que meu pai faleceu, eu quis ir consertar seu túmulo, aproveitando seu aniversário, indo antes das festividades do Dia dos Mortos. Como aqui chove a maior parte do ano, você pode imaginar como estão os túmulos, parecem sujos, abandonados. Eu não queria que ele ficasse assim quando o cemitério estivesse cheio de gente, então um dia, quando saí da escola, peguei vários utensílios de limpeza, um pouco de tinta, um pincel e fui até lá, fazer uma manutenção. Felizmente, naquele dia, o céu estava limpo. Então eu sabia que poderia trabalhar em paz, sem medo da chuva. Cheguei ao cemitério por volta das 16h30, entrei, cumprimentei o vigia e depois fui direto ao túmulo para começar a limpeza. A lápide estava muito úmida, sem pintura e um tanto desgastada, então comecei imediatamente a trabalhar. Naquela época já existiam celulares e eu coloquei uma música em volume baixo para não me sentir sozinho naquela parte do cemitério. Também ajudou a me animar e a me sentir mais acompanhado, pois pude ver um casal de crianças um pouco mais novas que eu, brincando de pega-pega entre os túmulos. Isso me lembrou minha infância, quando fazia isso também. Presumi que eles morassem perto dali ou talvez tivessem ido com os pais com a mesma ideia que eu. Não sei, mas pelo menos tinha companhia. O tempo passou muito rápido e a aparente tranquilidade de ouvir minhas músicas e as risadas das crianças me fizeram conseguir terminar meu trabalho de forma satisfatória. Eu sabia que se meu pai pudesse ver isso, ele ficaria muito orgulhoso de mim. Terminei por volta das 6h30. Não era tão tarde, mas devido ao fim do horário de verão na época, já escurecia mais cedo do que o normal e eu não percebi. Então, vendo que as crianças que eu tinha visto brincando não estavam lá,
Peguei minhas coisas e saí, mas não antes de me despedir do meu pai. No caminho para a saída, ouvi as crianças correndo novamente. Consegui ver um deles escondido atrás de um túmulo. Passei por ele e ele se despediu de mim, movendo a mão suavemente de um lado para o outro. Retribuí a saudação e continuei meu caminho em direção à saída. Quando cheguei ao portão principal, vi que já estava fechado e lá estava o vigia como sinal de que estava me esperando. Aproximei-me dele para me desculpar, para cumprimentá-lo. Boa noite, garoto. Já está escuro. Eu estava apenas esperando por você. Pensei que algo tivesse acontecido. Ele me disse. Não, desculpe, demorei. E o tempo passou muito rápido, não percebi. Lhe respondi. Que bom que você terminou. Imagino que deve ter dado muito trabalho. Bem, aqui você deve ter mais cuidado. Estar nessas horas sombrias em um cemitério é um pouco assustador, né? Ele me perguntou. Bom, no começo, quando cheguei, me senti só, mas depois liguei a música e comecei a trabalhar. Além disso, as crianças também estavam por perto brincando de esconde-esconde, o que também me fez sentir melhor. Quando eu disse isso, ele fez um gesto estranho, como se estivesse surpreso, e então me perguntou: crianças? Quais crianças? Algumas crianças um pouco mais novas que eu, com cerca de 10 anos. Eles brincavam de esconde-esconde e se perseguiam entre os túmulos. Acho que eles ainda devem estar lá e seus pais também, pois no caminho para a saída consegui ver um deles que ainda estava brincando. Ele acenou para mim. O vigia, parecendo que eu estava lhe contando algo sem sentido, me respondeu. Não se assuste nem leve a mal, mas ninguém chegou aqui com crianças. Na verdade, estou me comunicando por rádio com meu companheiro, que está do outro lado do cemitério. Vimos todas as pessoas saindo e a única que faltava era você. Pudemos ouvir sua música e resolvemos te esperar mais um pouco. Com um olhar incrédulo, perguntei se era possível que uma criança tivesse entrado para brincar, o que deve ser algo comum, certo? Porque até eu fiz isso na infância. Não, acho que não, não agora. Meu parceiro e eu temos que ficar de olho porque tem havido muitos túmulos saqueados ultimamente. E até agora, esta tarde não vimos nenhuma criança. Você é a coisa mais próxima de alguém que veio hoje. Quando ele mencionou isso, senti um arrepio, mas resolvi caminhar em direção à minha casa. Me despedi dele, mas não antes de agradecer por cuidar de mim. Quando cheguei em casa, minha mãe e minha avó estavam me esperando na frente, um tanto preocupadas. Elas me perguntaram se estava tudo bem e eu disse que sim, e pedi desculpas por preocupá-las, que havia passado um tempo arrumando tudo, mas que o túmulo tinha ficado muito bonito. Entramos em casa e minha avó preparou o jantar para mim com aquele amor, com aquele carinho que só as avós têm. Enquanto jantávamos, contei-lhe o que aconteceu no cemitério, o que o vigia me contou. Contei a ela sobre as crianças que tinha visto. Ela me perguntou se eu não sentia medo enquanto estava lá. Eu disse a ela que não, que me sentia muito confortável, que quando saí pude ver uma das crianças brincando e o vi se despedir de mim com muito carinho. Sei que as avós são sábias, e a minha me disse que talvez pudessem ter sido anjos da guarda, que estavam a cuidar de mim naquele momento, mas também que não devia arriscar ir sozinho a esse tipo de local, principalmente à noite porque há muitos seres sombrios. Ela me disse que eles fingem ser bons, mas é claro, eles têm outras intenções. O que minha avó me contou ficou gravado em minha mente. Mas mesmo assim, com todo o amor, ela me disse para não me preocupar, que ela estaria orando sempre por mim. Estou grato por tudo ter corrido bem naquele dia, quer tenham sido anjos ou algum outro tipo de ser. Ainda me lembro do rosto da criança que se despediu de mim, e embora já façam alguns anos, ainda procuro ir de vez em quando consertar o túmulo do meu pai Chuco, que hoje é também o túmulo do meu irmão, e onde um dia também irei descansar ao lado deles. Enquanto isso, sei que pelo menos os anjos, onde quer que estejam, continuam cuidando de mim.
Para um pouco de contexto, eu estava cuidando das minhas 3 irmãs mais novas. Raramente as vejo, porque ainda não tenho um relacionamento incrível com meu pai, terminando comigo indo morar com minha mãe em tempo integral. Meu pai sempre tinha algum tipo de desculpa para me fazer ir até lá. Às vezes também dizia coisas manipuladoras, só para me levar até a casa dele, embora eu queira deixar bem claro que essa história não é sobre meu pai. Amo minhas irmãs e sei que elas estão seguras na casa do meu pai. Eu sou o filho mais velho e acho que isso influenciou o motivo pelo qual fui tratado daquela maneira. Mas de qualquer forma, voltando à história. Era 2020 e na época meu pai morava em uma bela casa. O layout é extremamente confuso, então tentarei explicá-lo da melhor maneira possível. O quarto de 2 das minhas irmãs, a Maya e Amy, ficava no porão, mas o porão não é realmente um porão. Era onde ficava a garagem, assim como as portas traseiras que davam para a piscina e o quintal. Basicamente, quando você desce as escadas, você pode ver a sala de estar do andar de baixo montada, e depois dela fica o quarto de Amaya e Amy. Logo antes de seus quartos havia um quarto de hóspedes que tinha um armário, um depósito e um banheiro dentro dele. Também é muito aberto, pois por algum motivo não tem porta. Ao subir as escadas, no topo há 2 portas, uma que dá para a cozinha e outra que dá para o quarto de Lily. Nessa época, Lily tinha cerca de 5 anos, enquanto Amaya e Amy tinham 10 anos. Agora de volta à história. Era por volta das 23 horas quando estávamos todos relaxando no porão. Apenas 30 minutos antes, eu havia derrubado as cortinas da porta dos fundos porque a abri demais. Isso acontecia com bastante frequência. As meninas não gostaram que as cortinas não estivessem fechadas, pois eram 2 portas de vidro e já era tarde da noite, o que significa que estava escuro como breu lá fora. Essa casa ficava literalmente na floresta e avistávamos ursos andando por lá. Eu não estava com vontade de pegar um banquinho e arrumar a cortina naquele momento, então eu disse a elas que iria buscar mais tarde e sentei no sofá, continuando a assistir Big Time Rush. As meninas estavam preocupadas em brincar de escolinha ou algo assim. Não me preocupei em brincar com elas, já que não haviam reclamado. Eu poderia dizer que Lily estava ficando mal-humorada, já que se passava horas de sua hora habitual de dormir. Eu a deixei ficar acordada, pois sabia que ela ficaria chateada se nos divertíssemos sem ela. Presumi que as meninas mais velhas e eu apenas assistiríamos a um filme depois que Lily caísse na cama. Então pedi a Amy e a Maya que levassem Lily para cima, para que eu pudesse arrumar a bagunça. As 3 correram escada acima e entraram no quarto de Lily batendo a porta atrás delas. Eu podia ouvi-las rindo alto, como se estivessem brincando, e a última coisa que eu queria era que Lily não dormisse. Eu então gritei: peguem Lily e seu pijama no banheiro, enquanto pegava um banquinho no quarto de hóspedes. Todas as risadas pararam. Puxei o banquinho até a janela e arrumei as cortinas e o varão. Eu estava fechando as cortinas quando ouvi passos descendo as escadas. Não ouvi a porta de Lily nem a porta da cozinha se abrir ou fechar. Eu não tinha me virado, presumindo que deveria ter sido uma das garotas de qualquer maneira. No entanto, no reflexo do vidro, vi o topo da cabeça de alguém atrás do sofá. Me virei, confuso sobre por que estariam atrás do sofá daquele jeito. Você sabe, talvez estivessem planejando me assustar, sei lá. Fiquei no banquinho enquanto observava alguém entrar no quarto de hóspedes. Era mais ou menos da altura de Lily, então você pode adivinhar quem eu imaginei que seria. Desci do banquinho e entrei no quarto de hóspedes. Eu tinha planejado assustar quem presumi ser Lily. Bem, quando entrei no quarto de hóspedes, olhei em volta e não vi ninguém. Olhei embaixo da mesa e ao redor da cama. Ninguém estava lá. Pensei se ela havia entrado em uma das 3 portas localizadas no local, mas todas aquelas portas específicas estavam rangendo muito e estavam todas fechadas. Sinceramente, eu estava com medo, então me virei e corri escada acima. Entrei no quarto de Lily e sim, elas estavam lá. Que merda eu acabei de ver. Quem eu vi? Eu estava tremendo.
Eu não queria assustar minhas irmãs, então simplesmente perguntei se alguém tinha acabado de descer, o que todas negaram. Eventualmente, Lily adormeceu e as meninas e eu estávamos assistindo a um filme. Acho que era Megamente. O tempo havia passado e era por volta de 1 da manhã. As meninas estavam dormindo no sofá e eu fiquei acordado. Algo me fez sentir que precisava olhar para o reflexo das portas de vidro. Olhei pela janela e, para meu choque total, vi aquela coisa pequena mais uma vez. Agora estava de frente para a porta dos fundos. É constrangedor dizer isso, mas rapidamente me escondi debaixo do cobertor. Acordei antes das outras meninas e resolvi levantar e dar uma boa olhada na casa. Eu não tinha certeza do que estava procurando, apenas algo para explicar o que diabos eu vi na noite anterior. Depois que as meninas acordaram, eu ainda agi como se nada tivesse acontecido. Acabei contando às duas meninas mais velhas em particular, não querendo que a mais nova ouvisse. As duas provavelmente pensaram que eu estava louco, o que é completamente compreensível. Eu mesmo pensei que poderia ter sido minha mente imaginando coisas. Eventualmente, meu pai chegou em casa e me chamou de louco e mentiroso. Desde então, meu pai e minhas irmãs se mudaram. Eu experimentei muitas outras coisas paranormais desde então, mas essa foi uma das minhas primeiras experiências. Meu nome é Cíntia, e há alguns dias aconteceu algo que achei que não era importante o suficiente para compartilhar, mas acabei me convencendo de que, muito provavelmente, existe algo paranormal. Vou deixar vocês decidirem. Na sexta-feira conversei com meu namorado e é por isso que estou escrevendo. Meu namorado, com quem moro há 3 anos, sempre coloca ruído de fundo por 20 minutos antes de dormir. No começo parecia chato, mas acabei me acostumando. Geralmente colocamos histórias infantis ou som de chuva, tudo menos histórias de terror. Meu namorado não gosta porque o deixam com muito medo. Há cerca de 3 semanas, mais ou menos, acordei de manhã cedo porque ouvi algo estranho no quarto. Quando abri os olhos, percebi de onde vinha o sussurro que eu estava ouvindo. Era meu dispositivo Alexa sussurrando. Achei que fosse o barulho de fundo do meu namorado, mas também ouvi risadas. Isso nunca tinha acontecido, e a verdade é que foi bastante estranho. Achei que eu estava sonhando, então deitei para voltar a dormir. Alguns dias depois, contei ao meu namorado no café da manhã. Ele me disse como eu poderia acreditar que Alexa faria algo assim, que era para parar de pensar nessas coisas. Ele foi tão firme no que disse que até pensei que ele estava bravo. Eu disse a ele que sabia que provavelmente ainda estava um pouco adormecida e por isso deixei passar. Mas como mencionei, na sexta-feira passada conversamos. Estávamos jantando com alguns amigos quando contei o que tinha acontecido com a Alexa, os sussurros, as risadas. Eu disse a eles que meu namorado não tinha acreditado em mim e todos nós começamos a rir de brincadeira, exceto meu namorado, que ficou muito sério. Então ele me disse o seguinte: a verdade é que eu não queria te contar o porquê, e nem quero acreditar porque não quero te assustar, mas naquele dia que você ouviu os barulhos, eu acordei também. Quando acordei, você estava sentada na cama, sussurrando algo que eu não conseguia ouvir. Acho que você percebeu que acordei porque você olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos. A única coisa que se via em seus olhos era o vermelho, como se estivessem cheios de sangue. Eu queria deixar para lá, me convencer de que estava sonhando, mas então você me contou o que aconteceu com você. E coincidiu, e preferi dizer que não acreditei em você, porque fazê-lo seria também acreditar no que vi. Todos nós ficamos em silêncio ao ouvir isso. Ninguém sabia o que dizer. Já faz muito tempo que não vivia algo estranho, algo paranormal. Na verdade, já há algum tempo, decidi procurar sempre o lado lógico das coisas. Porém, para isso, ainda não tenho uma explicação. Espero que termine assim, que fique assim, e que eu não tenha mais nada para relatar.
Era julho de 87. Eu tinha 16 anos e meu amigo Samuel e eu queríamos ganhar algum dinheiro extra. Achamos que cuidar de algumas crianças da vizinhança era provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso. Colocamos nosso anúncio no jornal local e logo recebemos algumas ligações. Começamos a nos tornar cada vez mais populares e a conseguir empregos por todo o bairro. Nossa única condição, tínhamos que ficar juntos. Além de uma criança problemática ocasional, era muito divertido e estávamos ganhando muito dinheiro com isso. Uma noite, por volta das 21 horas, uma mulher nos ligou e perguntou se poderíamos cuidar de seu filho por algumas horas, pois ela tinha uma emergência de trabalho no hospital onde trabalhava. Ela se ofereceu para nos pagar o dobro, então aceitamos. Samuel tinha carteira, então ele nos levou e eu empacotei o jantar. Rapidamente embalei alguns lanches com presunto. Entramos rapidamente no carro e seguimos caminho. A viagem levou apenas cerca de 10 minutos e quando chegamos lá, encontramos um bilhete na porta dizendo que ela estava destrancada. Achamos incomum que a mãe tivesse acabado de deixar o filho em casa, numa casa destrancada, mas não pensamos muito sobre isso. Entramos e em breve nos deparamos com um cheiro extremamente incomum. Cheirava a água sanitária e todos os tipos de coisas que nossas mães usam para limpar a casa. Chamamos pelo menino cujo nome era Maximus, sem resposta. Procuramos em todos os lugares. Na cozinha, no andar de cima, no banheiro, na lavanderia. Nós até entramos nos quartos pensando que ele já poderia ter ido para a cama, mas sem sorte. Isso estava começando a nos assustar e a casa estava cheirando muito ruim. Não havia nada fora do lugar e nenhum sinal de uma criança morando ali. Estávamos descendo as escadas para ligar para a mãe, quando vimos um quarto que ainda não havíamos verificado. Samuel e eu caminhamos em direção a ele e ele abriu a porta lentamente. Foi quando vimos um boneco de pelúcia de tamanho humano sentado na cama olhando para nós. Samuel e eu não sabíamos o que fazer, mas nisso o telefone da cozinha tocou. Samuel e eu queríamos apenas dar o fora daquele quarto. Peguei e do outro lado estava a mãe. Ela nos perguntou se poderíamos preparar Maximus para dormir e fazê-lo dormir às 10h30 em ponto. Então ela me disse que o pijama dele estava na cama onde ele está sentado. Meu estômago doeu. Você quer dizer o boneco, certo? Perguntei. Ela desligou o telefone instantaneamente. Samuel olhou para mim e perguntou o que ela havia dito. Eu apenas olhei para ele e disse: acho que essa mulher pensa que esse boneco é filho dela. Ele riu, percebendo então que eu estava falando sério. Você quer dar o fora daqui? Samuel perguntou. Nem cheguei a responder, corremos para fora da casa. Quando saímos pela porta da frente e chegamos à varanda, Samuel me deu um tapinha no ombro. O que é isso? Ele apontou para alguma coisa. Nos aproximamos para dar uma olhada mais de perto e ali, no meio da grama perfeitamente aparada, havia uma lápide. Dizia Maximus Jones, 1972 a 1979. Samuel e eu ainda somos amigos até hoje. E nunca mais fomos babás depois daquela experiência assustadora. Olá, meu nome é Fátima e gostaria de compartilhar uma das experiências mais intensas que vivi. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 11 anos. Atualmente tenho 23, mas lembro-me disso com muita clareza, como se tivesse acontecido ontem. A família da minha mãe é de uma pequena comunidade indígena. Embora seja conhecida por sua culinária variada, também é famosa pelas crenças na existência de pessoas que se transformam em animais. Muitos dos mais velhos do povoado alegavam ter vivido experiências envolvendo esses seres. Lembro-me de quando visitávamos minha avó. As noites eram emocionantes quando todos nós, crianças, nos reuníamos para jantar e ouvir seus contos sobre essas criaturas. No entanto, havia um tio que sempre que o assunto desses seres surgia,
Mudava a expressão facial como se soubesse algo. Em uma dessas noites, ele nos contou algo que deixou toda a família intrigada. Ele falou sobre Apuã, um senhor idoso que vivia sozinho em uma casa de taipa quase próximo à cidade. Ele não tinha família conhecida e ninguém jamais soube de algum amigo seu. Diziam que ele era solitário e um pouco rabugento. Meu tio contou que, quando era adolescente, voltando do campo uma noite, viu Apuã chegar, mas talvez o senhor não o tenha visto. Apuã entrou na vegetação e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Meu tio achou estranho e curioso, pois era quase meia-noite. Ele sentiu curiosidade e o seguiu, embora também estivesse um pouco desconfiado. Ele conta que caminharam cerca de 1,5 km até que Apuã, certificando-se de que não havia ninguém por perto, começou a gritar horrivelmente, e seu corpo mudou de humano para o de um cachorro gigante, com uma face mais parecida com a de um lobo. Meu tio, surpreso e horrorizado com o que viu, se escondeu no matagal, pois queria fugir dali. Ele diz que não sabe como, mas reuniu coragem e saiu correndo, e infelizmente começou a ouvir algo correndo atrás dele. Não uma pessoa, mas um animal. Mesmo sem entender como, suas pernas simplesmente correram e correram. Quando viu a entrada do povoado, encontrou 2 primos aos quais pediu ajuda, pois sentia que estava sendo perseguido por algo. Seus primos, ao verem o estado de terror em que ele estava, perguntaram quem o estava seguindo, pois não viam ninguém atrás dele. Quando ele olhou para trás, o misterioso e horrível ser não estava mais lá. Embora tenha pensado em contar o que viu, decidiu que não acreditariam nele e preferiu guardar para si. Meu tio dizia que era raro encontrar Apuã, mas nas poucas vezes em que o via, sentia que o senhor o olhava como se fosse uma presa, e ele sentia um medo indescritível, mesmo já tendo passado da adolescência. No entanto, aquele dia em que os visitamos mudou minha vida para sempre. Chegamos em um dia muito quente, extremamente úmido e quente, um dia insuportável. Estávamos na casa da minha avó nos preparando para o jantar, e quando deu 18 horas, decidiram ir numa festa que teria na praça da cidade. Essa praça fica a cerca de 15 minutos de caminhada da casa da minha avó. Então todos prontos fomos até lá. Tudo transcorria bem. Muita comida, adultos dançando e crianças brincando. Uma festa grande e muito divertida. As horas se passaram e era quase meia-noite. Eu, uma criança que já estava cansada devido à viagem e à festa, disse à minha mãe que queria ir para a casa da minha avó. Como era relativamente perto, ela me permitiu, e uma prima decidiu me acompanhar. Enquanto estávamos no caminho, vimos Apuã ao longe, caminhando completamente bêbado. O caminho estava cercado por mato, era uma barroca, e vimos ele cambalear e cair. Naturalmente, por se tratar de um idoso, minha prima e eu fomos ajudá-lo. Quando chegamos ao local onde pensávamos tê-lo visto cair, Apuã não estava mais lá. Isso nos deixou intrigadas, pois tínhamos certeza de tê-lo visto. Um pouco assustadas, começamos a chamá-lo, mas ele não respondia e não o víamos em lugar nenhum. Minha prima, um pouco assustada, sugeriu que fôssemos embora. O caminho estava muito deserto e eu também estava com medo. Então concordei e saímos de lá. Chegamos à casa da minha avó e nos preparamos para dormir. Cada uma pegou sua rede no corredor, onde costumávamos pendurá-las. No entanto, o corredor dava para onde estavam as galinhas e os porcos. Passaram-se cerca de 10 minutos desde que nos deitamos, quando um dos porcos começou a fazer muito barulho, e o cachorro da minha avó, chamado Beiju, também começou a latir muito. Isso nos acordou e nos levantamos para ver o que estava acontecendo e por que faziam tanto barulho. Ao acendermos a luz, lá estava Apuã, imóvel e nos encarando sem dizer uma única palavra. Eu, intrigada e assustada, perguntei se ele estava bem, se ele precisava de ajuda, mas ele não respondeu e continuou nos olhando. Beiju continuava latindo desesperadamente e não desviava o olhar dele. Minha prima correu com o cachorro para longe, para acalmá-lo,
Mas em questão de 2 minutos, quando voltamos o olhar para Apuã, ele simplesmente não estava mais lá. Isso nos deixou desconcertadas. Minha prima, muito assustada, disse que iria com os pais para a festa porque estava com muito medo de algo acontecer. Já eu fiquei preocupada com o paradeiro daquele senhor e se ele havia entrado na casa. Concordei com minha prima e disse para ela buscar ajuda. Ela saiu correndo de casa e eu fiquei com Beiju ao meu lado, abraçando-o para acalmá-lo, pois ele estava muito bravo. Passaram-se alguns minutos desde que minha prima saiu, quando outro porco começou a fazer barulho, e parecia que alguém estava mastigando com muita intensidade. Aproximei-me do chiqueiro e vi uma criatura que parecia um cachorro, mas muito maior. Tinha um olhar humano e uma face aterradora de lobo. Eu simplesmente fiquei paralisada e comecei a recuar. Queria sair de casa, mas aquela coisa me olhava tão intensamente, como se estivesse esperando por algum movimento meu para aproveitar a situação. Não consigo descrever o terror que senti naquele momento. Também nunca esquecerei o olhar daquela criatura, cheio de fúria e terrivelmente humano, coberto de sangue de um dos porcos, negro como a noite e gigante, simplesmente enorme. Enquanto eu recuava, aquela coisa avançava em minha direção, até que de repente ouvi um grito atrás de mim. Era minha prima, acompanhada de meu tio e de um amigo dele. Eles viram aquela criatura e, assim como eu, ficaram com expressões de terror, pois não era a aparência de um animal comum. Meu tio, sem pensar 2 vezes, pegou a arma de seu amigo. O primeiro tiro errou, mas no segundo, a bala acertou uma das pernas da criatura acima do joelho. Aquela coisa fez sons horríveis enquanto gritava, e meu tio a perseguiu para continuar atirando, mas não conseguiu alcançá-la. Eu estava em choque e não sabia o que fazer naquele momento. Minha prima correu até mim perguntando se eu estava bem, mas eu não conseguia fazer ou dizer nada. Simplesmente estava em choque. Ao ouvir os tiros, as pessoas que estavam em suas casas ou voltando da festa chegaram e começaram a perguntar o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar e minha prima só chorava. Toda a família chegou à casa e meu tio explicou o que tinha visto, descrevendo fisicamente aquela criatura. Foi então que notei a mudança na expressão do meu outro tio, o mesmo que nos contou o que tinha visto quando eu era jovem. Ele apenas me olhou e não disse nada, mas ao vê-lo não pude deixar de lembrar do que ele nos contou sobre Apuã. No dia seguinte, ainda com tudo aquilo fresco em nossas mentes, obedecemos minha avó e saímos para nadar, para refrescar nossas cabeças. No meio da caminhada, encontramos algumas pessoas conversando perto de casa. Pensávamos que falavam sobre nós e o que havia acontecido na noite anterior. Ao nos aproximarmos de uma das senhoras, perguntamos o que estava acontecendo. Ela nos disse que uma senhora que levava ovos para Apuã foi como de costume até sua casa, mas quando chegou lá e bateu na porta, ninguém respondeu. Ela achou isso muito estranho, pois era costume ela levar ovos para ele naquele mesmo dia, e ele havia confirmado que estaria lá. Curiosa, ela entrou na casa do senhorzinho e o encontrou lá, coberto de sangue, com um ferimento de bala na perna, exatamente acima do joelho. Ao ouvir isso, não pude deixar de pensar que a criatura que vimos naquela noite era ele. Também não pude deixar de pensar no que meu tio nos contou e que naquela noite eu havia vivido o mesmo que ele. Passaram-se 2 anos até eu contar aos meus pais o que realmente aconteceu. E embora eles não parecessem muito convencidos, eles acreditaram. Eles foram os únicos para quem contei. Meu tio sabia a verdade das coisas, e embora ele não tenha feito muitas perguntas, eu tinha certeza de que ele já sabia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Christian, e esta é uma história que aconteceu comigo em 2019 e quero compartilhar com vocês, pois até agora ninguém acredita em mim, mesmo eu jurando.
jurando que essa história é totalmente real. Era quase final de ano quando procurava um emprego. Não foi fácil conseguir um perto de onde moro, mas felizmente para mim um amigo meu disse-me sobre um emprego como vigia em uma galeria. O trabalho era das 23 horas até as 5 da manhã. Não era o melhor horário, mas o salário era bom e eu não morava longe. No primeiro dia só recebi instruções sobre como e quando fazer minhas rondas e como usar os equipamentos. Sinceramente, me pareceu muito fácil, já que a galeria não era muito grande. Algo que, no entanto, me pareceu estranho é que a pessoa que me deu as instruções fez um comentário um tanto assustador. Espero que você não desista tão cedo. Você é o terceiro que tenho que treinar esse mês. Ele disse. Por que eu renunciaria? Perguntei-lhe. Pessoalmente, acho que são adolescentes espertos tentando arrombar e roubar algo para pagar o vício. Por isso quero que você fique atento. E assim que ver ou ouvir algo estranho, haja rápido, ok? Ele terminou de me dizer. Ele não me deu mais instruções, pois o trabalho era muito fácil, e comecei no dia seguinte. O local, apesar de não ser muito grande, parecia muito maior do que realmente era. As luzes ficavam apagadas, e a escuridão dava uma sensação de desconforto, e fora isso também percebi que não haviam câmeras. Minhas primeiras rodadas foram normais, até que em determinado momento ouvi um barulho estranho, algo que vinha do porão onde estavam várias coisas das diferentes lojas. O barulho era muito claro, mas indecifrável, como se você estivesse tentando torcer um tubo de plástico. Olhei para ver o que era, pois pensei que poderia ser alguém tentando entrar por uma das janelas que davam para a rua. Quando desci, tentei acender a luz, mas ela só tilintou. Não dava para iluminar lá embaixo. Então peguei minha lanterna e comecei a andar pelo local. A certa altura me deparei com algo. Parece estranho descrever, mas era algo como um armazém de manequins. Claro, foi bastante assustador ver tantas figuras imóveis, mas eu ainda tinha que ver de onde vinha o barulho, e curiosamente parecia vir dos fundos. Parecia vir de um daqueles manequins. Este manequim em particular era um tanto estranho. Tinha braços muito longos e seu rosto me parecia perturbador. Acho que por isso estava no porão sem ser usado por nenhuma das lojas locais. Ele tinha 2 olhos grandes e ovais e um sorriso bastante longo, nada comum em um manequim. Não prestei mais atenção nisso, pois vi que a janela que dava para a rua estava realmente aberta e deixando entrar o vento frio da noite. Presumi que esse fosse a causa do barulho, já que o vento conseguia movimentar os manequins sem problemas. Então fui até lá fechar a janela. Enquanto andava, uma voz zombeteira me pegou de surpresa, me fazendo procurar por toda parte essa pessoa que havia entrado furtivamente no local. Procurei a origem da voz e não havia nada. Me virei e juro que quase tive um ataque cardíaco quando vi que aquele manequim estranho estava olhando para mim. Ele havia se mexido, havia se virado e agora ele estava de frente para mim. Eu não conseguia me mover, não sabia se deveria me mover, mas o que aconteceu a seguir me fez pular de medo. Posso jurar que aquele manequim piscou. Eu apenas prendi a respiração sem acreditar no que estava acontecendo. Aquela coisa havia se mexido e novamente piscou como se quisesse mostrar que isso era real, que eu não tinha imaginado. Aquele boneco fez isso várias vezes e meu cérebro não conseguia reagir. Como poderia um objeto de plástico se mover? Como poderia aquilo piscar? Deixei cair minha lanterna e ela apagou porque a bateria saiu. Enquanto eu procurava freneticamente no chão, vi a bateria a poucos metros de onde eu estava, e com a lanterna nas mãos rastejei até ela e tentei colocar de volta o mais rápido possível, mas não ligou. Levantei e continuei tentando, mas de repente senti mãos em volta do meu peito, mãos duras e frias que me seguravam com firmeza. Não consegui fazer nada, prendi a respiração e uma voz que parecia sair daquela coisa disse: "Não tenha medo. Você agora é meu anjinho da guarda." Devo confessar que se não fiz xixi nas calças naquele momento, foi porque meu corpo todo estava paralisado. Numa onda de adrenalina, corri.
Corri até chegar às escadas, saí e fui até a sala da guarda. Me tranquei para procurar as chaves da galeria. As encontrei e fui até a porta para finalmente sair daquele lugar. Mas algo me impediu, alguma coisa. Alguém estava subindo as escadas enquanto cantarolava uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não esperei para ver o que era. Finalmente usei as chaves e em desespero saí da galeria. Naquele dia cheguei em casa chorando e esperando que tudo isso fosse apenas um pesadelo, já que eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Obviamente pedi demissão. E ainda hoje me pergunto o que era aquela coisa e por que estava ali. No entanto, espero nunca mais a ver e continuo orando a Deus, pedindo para que Ele tire aquele dia da minha memória. Minha esposa Megan e eu estamos juntos há 10 anos e nos casamos há 2. Graças a Deus e muita luta, acabamos de comprar uma casa juntos há menos de um mês. No entanto, as coisas começaram muito mal. Mudamos para uma pequena cidade do interior da Geórgia chamada Waycross. Esses são todos os detalhes que darei para evitar mais problemas. Estamos em uma rua tranquila, com uma propriedade grande em frente a uma área repleta de bosques, o que foi um dos atrativos para minha esposa e eu. Planejamos adotar um cachorro e criar nossos filhos aqui. Por isso queríamos uma propriedade grande para o cachorro e as crianças brincarem. Ambos trabalhamos em turnos similares. Eu chego em casa por volta das 5 da tarde e ela chega por volta das 6 na maioria das vezes. As 2 primeiras noites na casa foram completamente normais. Era fim de semana, então passamos o dia todo desempacotando as coisas. Na segunda-feira, quando estávamos os 2 na cama, tendo apagado as luzes há cerca de 20 minutos, ouvimos uma música alta vindo do quintal. Nossos vizinhos mais próximos dos 2 lados estavam distantes o suficiente para que não pudéssemos ouvir nada. Definitivamente vinha do nosso quintal e não era música de festa ou algo do tipo. Era uma música antiga, muito antiga. As janelas estavam fechadas, então depois de trocarmos olhares horrorizados, abri minha janela do lado da cama e a música ficou mais clara. Era uma música que parecia dos anos 40 ou algo assim, tocando alto. Tinha um tom ligeiramente sinistro, mesmo que fosse uma música alegre, mas naquele momento, ouvir aquilo vindo do nosso quintal era simplesmente aterrorizante. Ainda estávamos aprendendo sobre a casa, mas pensamos que devia haver um interruptor de luz do quintal lá embaixo. Corri para baixo até a porta dos fundos, liguei os interruptores ao lado da porta e um deles acendeu as luzes do quintal. Não vi ninguém no quintal. Abri a porta e a música estava obviamente mais alta, mas ao caminhar pela grama percebi que não vinha do quintal, mas sim dos bosques. A música tocou até o final enquanto eu estava do lado de fora, parado lá, olhando para todos os lados. Quando a música terminou, houve silêncio novamente. Parecia que alguém estava fazendo uma brincadeira boba de boas-vindas. Voltei para minha esposa e disse a ela que provavelmente eram apenas algumas crianças tentando nos assustar por algum motivo. Ao ouvir isso, percebi o quão estúpido e estranho soava. Por que alguém faria isso? Na noite seguinte aconteceu de novo. Poucos minutos depois de apagarmos as luzes no quarto, a música do lado de fora começou a tocar novamente. Desta vez estava muito mais alta e a música tocando era aquela que todo mundo conhece, Tiptoe Through the Tulips. Megan e eu nos olhamos novamente, desta vez com genuína preocupação porque esperávamos que fosse apenas uma vez, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela e desta vez pude ver algo na grama. Não era uma pessoa, mas definitivamente tinha algo lá fora. Disse a minha esposa que iria verificar. Ela disse que deveríamos chamar a polícia. Eu disse que sim, faríamos isso se as coisas tomassem outro rumo. Saí com a ideia que todo homem tem. Tinha que mostrar quem mandava naquele lugar, quem era o dono daquelas terras. Quando estava no quintal,
Vi que o objeto na grama era menor do que eu pensava, e a música sinistra estava vindo dele. Chegando mais perto, vi que era um rádio antigo. Desliguei e olhei para cima para minha esposa, que estava observando, e segurei o rádio, gritando que alguém o deixou ali para nos assustar com a música. O que ela fez em resposta não foi algo que eu esperava. Ela começou a gritar meu nome para eu correr para dentro. Perguntei por quê, e ela gritou de volta: "Tem pessoas atrás de você." Esta declaração fez meu coração doer, e me virei para encarar o bosque. Vi 3 figuras em pé, separadas por cerca de 6 metros uma da outra, claramente de frente para mim. Elas não estavam correndo na minha direção, apenas estavam lá, paradas. Eu estava desarmado e corri de volta para dentro de casa, fechando a porta atrás de mim. Minha esposa estava no andar de cima, histérica, já chorando. Disse a ela que chamaria a polícia, e foi o que fiz. Enquanto estávamos assustados, ouvimos batidas em uma das portas ou janelas. Eu e minha esposa explicamos desesperadamente a situação para os 2 policiais que chegaram e mostrei a eles o rádio no chão. Perguntei se podiam levá-lo como evidência para impressões digitais e disse que só tinha tocado na parte de cima com a alça. Eles levaram o rádio. Também verificaram a frente do bosque com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente como um impedimento para as pessoas no bosque pararem com seu comportamento, se ainda estivessem lá. Quando os policiais foram embora, honestamente voltamos a nos sentir vulneráveis e assustados. Mas graças a Deus, aquelas pessoas nunca mais voltaram. Isso foi há apenas algumas semanas, e Deus nos livre se elas voltarem. Tentarei filmar isso. Dirigi mais de 800 quilômetros até a cabana do meu amigo John para um fim de semana de snowboard. Na época desta história, eu tinha uma caminhonete velha e tinha meu equipamento de snowboard na traseira dela. Estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo neste ponto. Já era tarde, por volta das 23 horas. Estava completamente escuro nessa estrada e estava chovendo muito. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada além de mim naquela hora. Eu tinha acabado de pegar minha caminhonete do mecânico algumas semanas atrás. Frequentemente tinha problemas com essa caminhonete, e aquela noite não foi exceção. Talvez no pior momento possível, na estrada mais silenciosa e escura, de repente meu motor começou a superaquecer completamente. Diminuí a velocidade e encostei no acostamento, e esperei esfriar. Depois, lentamente voltei para a estrada, mas mesmo em baixa velocidade o motor começou a superaquecer novamente. Tive que encostar e desligar a caminhonete. Fui até o capô para tentar achar o problema, mas não consegui na escuridão e na chuva. Tive que ligar para John. Nessa estrada, porém, minha operadora não tinha sinal. Não consegui chamar por ajuda e me senti ferrado. Entrei na caminhonete novamente para ligá-la e esperar pelo menos no calor do motor. Parecia não superaquecer enquanto estava parada. Tentei mais uma vez dirigir, mas a mesma coisa aconteceu. Tive que esperar uns 10 minutos antes de ver um carro passando. Estava com os alertas ligados, abri a porta e agitei os braços. O carro que passava parou. Era um Toyota pequeno. O cara abaixou o vidro e agradeci por ele parar e perguntei se podia usar o celular dele. Ele perguntou o que tinha acontecido. Disse a ele que minha caminhonete estava superaquecendo e não era possível dirigir. Então ele perguntou se eu estava sozinho. Pausa por um segundo e disse: sim. Ele pegou o celular e me entregou. Tinha sinal. Liguei para meu amigo John, ele atendeu e perguntei o que deveria fazer. Ele disse para ligar para a empresa de reboque específica na região e que ele viria me buscar. Passei minha localização exata para ele e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me indicou e pedi assistência. Durante as 2 chamadas, o cara no carro me observou o tempo todo.
Tentei não olhar para ele, no entanto. Depois das ligações, devolvi o celular para o homem e agradeci. Ele disse que não tinha problema, e sem dizer mais nada, ele subiu o vidro e seguiu pela estrada para a escuridão à frente. Fiquei sozinho novamente. Voltei para minha caminhonete para me aquecer. Eu estava molhado e tremendo de frio. Desliguei os faróis por um segundo, só para ter uma ideia de como estava escuro lá fora. E quando digo que não conseguia ver nem um palmo à frente, não estou exagerando, era uma escuridão total. Fiquei na caminhonete esperando e esperando. Resolvi jogar no celular, até que ouvi um estrondo na janela do passageiro. Saí do meu corpo com o susto que levei. Não conseguia ver muito da pessoa, estava muito escuro lá fora, e os faróis não iluminavam muito os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem começar a implorar por ajuda. Ele gritava para eu abrir a porta. Me disse que ia morrer de frio. Ouvi ele tentar abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Aproximei a lanterna da janela, mas mal ajudava a ver quem estava do lado de fora. Tudo que vi foi alguém com um casaco preto muito grande com o capuz na cabeça. Gritei de volta perguntando o que estava acontecendo, e o homem do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e precisava sair da chuva. Não confiei nisso. Pensei no que perguntar para ele me provar que não era alguém que queria me prejudicar. Nisso, ele tentou agressivamente abrir a porta trancada, então começou a bater mais forte no vidro, ainda gritando por ajuda. No calor do momento, decidi seguir meu instinto e liguei a caminhonete. Ele percebeu isso e começou a bater mais forte no vidro para quebrá-lo. Direcionei a caminhonete para a estrada, acelerei apesar do dano que certamente estava causando ao motor superaquecido. Mas pelo menos o homem ficou para trás. Mas então vi algo que não esperava, que fez meu coração errar a batida. Ao subir a colina, notei o reflexo de luzes traseiras na beira da estrada. Ao passar pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, aquele que o homem dirigia. Diminuí a velocidade e baixei a janela para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Significa que aquele homem que estava batendo na minha janela era ele. E ele estava tentando me enganar para abrir a porta, para fazer sabe-se lá o quê. Continuei dirigindo minha caminhonete, sabendo muito bem que estava estragando o motor, mas não me importei naquele momento. Parei alguns minutos depois quando vi faróis se aproximando do outro lado e tive vontade de comemorar de emoção quando percebi que era um caminhão de reboque. Pisquei minhas luzes e ele puxou para o lado. Quando o motorista saiu, contei a ele o que havia acontecido. Ele brincou que havia chegado na hora certa. Depois perguntou se o cara tinha arma ou algo assim, mas eu disse que não conseguia ver. Ele respondeu: "Bem, então é melhor sairmos daqui rápido." Ele levou cerca de 15 minutos para acoplar a caminhonete e, nesse tempo, o Toyota nunca passou por nós. É possível que ele tenha voltado por onde veio exatamente por esse motivo. Usei o telefone do motorista do guincho para ligar novamente para John e dizer-lhe para nos encontrar na oficina. Para resumir o resto, John e eu ainda praticamos snowboard naquele fim de semana e a oficina arrumou meu veículo, trocando a bomba d'água. Depois de passar 28 anos morando com meus pais, comprar minha primeira casa, admito que foi um choque. Isso foi em julho de 2022. Minha casa fica a 30 minutos de carro da casa dos meus pais, então não estamos muito longe. Na casa deles, eu sempre era constantemente acordado à noite pelo meu pai subindo e descendo as escadas no meio da noite. Ele basicamente sofre de insônia e precisa constantemente de água ou ir ao banheiro durante a noite. Então ter meu próprio lugar finalmente significaria paz e sossego. A planta da minha nova casa é a seguinte: um porão pequeno e inacabado com lavanderia, primeiro andar com sala de estar, cozinha,
banheiro e sala de jantar, e o segundo andar com 3 quartos e um banheiro. Um quarto eu uso como escritório, outro como uma pequena sala de exercícios. Nos primeiros dias, meu pai estava lá para me ajudar a trazer móveis e arrumar o lugar. A maior parte ainda seria comprada, então foram apenas pequenas decorações e coisas menores aqui e ali. Eu diria que uma semana depois de me mudar, eu praticamente terminei com os móveis e estava completamente em casa. Numa noite de domingo, percebi que teria dificuldade para dormir porque estava completamente acordado. Tomei melatonina e um comprimido para dormir, e em 1 hora estava dormindo como uma criança. Normalmente, quando tomo esses comprimidos, durmo a noite toda sem acordar, mas nessa noite acordei. Um som fora do meu quarto me acordou. Eu estava tão atordoado e confuso, recém-acordado de um sonho intenso, então não estava pensando claramente. Os barulhos fora do meu quarto eram passos familiares subindo as escadas. Parecia meu pai, como de costume, me acordando com suas idas e vindas no meio da noite. Tentei ignorar o barulho. Estava tão atordoado que não me dei conta imediatamente de que esses passos não poderiam ser os do meu pai. Voltei à realidade e sentei na cama, ouvindo. Os passos pararam. Agora que estava completamente acordado, me perguntei se era uma alucinação auditiva, como se fosse algo gravado na minha memória. Nervosamente chamei: pai. Não sabia o que eu esperava disso, mas ninguém respondeu. Saí pelo corredor fora do meu quarto e acendi as luzes de cada quarto que passei. Cheguei à escada e olhei para baixo, vendo um homem alto de máscara no térreo, olhando para cima, para mim. Não parecia real, eu realmente estava olhando para um intruso na minha casa. Não vi armas com ele, mas não queria enfrentá-lo. Gritei para ele sair da minha casa, definitivamente com um tremor na voz. Acredite se quiser, ele virou e saiu pela porta da frente. Corri escada abaixo para trancá-la. Quando fui ligar para meu pai, ouvi a porta dos fundos da minha casa bater. Havia uma segunda pessoa que eu não vi. Eu estava completamente apavorado. Meu pai atendeu, claro, porque ele nunca está dormindo, e perguntou por que eu estava ligando para ele e não para a maldita polícia. Ele disse para eu me apressar. Então liguei para a polícia, e a operadora me fez 1000 perguntas enquanto eu esperava. Fui interrogado pelos policiais que chegaram, me pediram uma descrição do ladrão, se eles roubaram algo, para que direção seguiram e em que veículo estavam. Infelizmente não pensei em observá-los sair, então não pude responder para onde foram, e não pude dar uma descrição física além de que um deles era alto. Não parecia que eles haviam roubado alguma coisa. No entanto, eu não tinha nada de valor real exposto no primeiro andar. O método de entrada foi pela janela da cozinha. Ela era grande o suficiente para alguém passar. Experimentar uma invasão domiciliar é algo que você sempre ouve, mas nunca imagina que realmente acontecerá com você, muito menos logo após se mudar para sua primeira casa. Quando você perde a paz dentro da sua própria casa, você não a encontra em lugar nenhum. A todos que ouvem ou leem isso, tomem cuidado.